Vire para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Aleluia. Tem alguém apaixonado por Jesus? E veio algum pentecostal hoje, irmão? Quero saber. Então eu vou fazer assim: toda vez que eu parar para beber água, vocês vão dar glória, aleluia, celebrar, aplaudir, sei lá. Combinado? Vamos fazer um teste? Vai. Isso aí, valeu. Vamos para cima, hein? Abre a sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 16. A gente vai ler alguns textos, tá? Êxodo, capítulo 16, do versículo 2 ao 3. Esse é o primeiro. Depois, se você quiser já deixar aberto aí para a gente ler também, vai ser Êxodo, capítulo 32, versículo 1. E Êxodo, capítulo 33, versículo 15 e 16. Quem achou, diga amém. Quem está esperando no telão, diga aleluia. Misericórdia, Senhor. A palavra do Senhor diz assim, Êxodo capítulo 16, versículo 2 e 3. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Agora a gente vai para Êxodo 32, versículo 1. Diz assim: o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E agora a gente vai para Êxodo 33, 15 e 16, que diz assim: então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor? Se não nos acompanhares, que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? Mais uma vez eu vou ler para você. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, diga, se não fores conosco, está fraco, se não fores conosco, não nos envie. Como saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? Feche seus olhos, Pai, essa é a tua palavra. Nós cremos nela, somos convictos que ela, ó Pai, aumenta a nossa fé, a nossa esperança. A tua palavra, ó Pai, nos traz discernimento, nos traz conhecimento para que possamos viver, para que possamos caminhar e para que possamos, ó Pai, andar debaixo da tua graça, Senhor. Abre a nossa mente, o nosso coração. Nós não queremos, ó Pai, ser jovens, ser homens, ser mulheres, ser, ó Pai, pessoas que só escutam a tua palavra. Não, nós queremos praticá-la. Nós queremos viver no nosso trabalho, nós queremos viver na nossa faculdade, nós queremos viver na nossa família, nós queremos viver com os nossos filhos, nós queremos viver fazendo exercício numa academia, numa praia, aonde nós estivermos, Senhor. Mas para isso, ó Pai, nunca nos deixe fazer nada se a tua presença não estiver conosco, Senhor. Quebra todo o paradigma, tira todo o coração de pedra nesse momento, toda a dispersão, toda a seta maligna, Senhor, tudo aquilo, ó Pai, que dispersa o teu povo. Em nome de Jesus, amém. Irmão, vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: agora não me enche o saco, eu quero prestar atenção na palavra. Irmão, o tema da nossa mensagem de hoje é enxergando a vida do ponto de vista de Deus. Enxergando a vida do ponto de vista de Deus. Tem uma frase de Anais Nin que fala assim: nós não vemos as coisas como são, mas nós
mas como nós a enxergamos. E eu já quero começar com uma pergunta para você: como que você enxerga a vida? Como que você enxerga a vida? Irmão, você enxerga a vida conforme a sua criação. Nós enxergamos a vida conforme o embasamento que a nossa família dá. Nós enxergamos a vida muitas vezes com experiências que nós vivemos na escola. Nós vemos a vida, enxergamos a vida, temos uma visão da vida com as coisas que aconteceram na nossa jornada, na nossa caminhada. Alguns têm enxergado a vida de algo muito bom, mas tem outros que, talvez por não ter um pai, talvez por não ter uma mãe, talvez por acontecer alguma fatalidade na família, tem uma outra visão de vida e não enxerga tão boa assim. A realidade é que nós não enxergamos a vida do ponto de vista de Deus. E hoje eu quero trazer para você alguns embasamentos que Deus abriu a minha mente e os meus olhos. E hoje a gente vai sair daqui enxergando a vida como Deus a enxerga. Quem crê? Irmão, o modo como você define a vida, ele determina o seu destino. Você já parou para pensar que muitas vezes as coisas que você tem vivido hoje e o caminho que você tem tomado, você está replicando algo que você aprendeu da sua mãe, dos seus pais? Seja no namoro, seja no trabalho, seja abrindo uma empresa, seja dentro de um casamento. Muita gente cria o filho como foi criado com os pais. Hoje, muita gente, talvez, bate nos filhos, porque ele cresceu apanhando dos pais. Então ele tem uma visão da vida, de que a vida é o quê? Apanhar. Muitos hoje, têm uma vida deslumbrante, porque viveu isso dentro da família. Mas a realidade é, a forma como nós a enxergamos a vida, define como ela vai ser. Se você não tiver uma visão, segundo os olhos de Deus, sobre a vida, irmão, provavelmente você vai viver errado a vida inteira. E isso é muito sério. Quando Deus começou a falar isso no meu coração, eu falei: meu Deus, Pai, ajusta a minha visão, tira as escamas dos meus olhos. Eu preciso enxergar a vida como o Senhor enxerga. Tudo vai determinar como você gasta o seu dinheiro, investe o seu tempo, usa seus talentos, valoriza seu relacionamento. A forma como você enxerga a vida, irmão, está muito dizendo como você está vivendo ela hoje. Então muitas vezes as pessoas não vivem milagre, por quê? Porque ela não acredita em milagre, porque ela não teve um ensinamento de milagre, porque foi uma visão de vida que foi passada para ela. Tem muita gente hoje que não prospera, talvez financeiramente, não é porque não sabe, não consegue, mas porque tem uma visão distorcida daquilo que é o dinheiro, ou daquilo que é como conseguir alcançar, ou abrir uma empresa, ou prosperar. A realidade é que todos nós temos uma visão, e se eu falar para você aqui, como você enxerga a vida, cada um vai me dar uma direção, cada um vai me dar um ponto, cada um vai me dar uma realidade. Por exemplo, se eu pegar e falar para você sobre dinheiro, 100 mil reais é muito ou pouco? Para muitos é muito, para alguns vai falar: cara, é pouco 100 mil reais. É a visão que ela tem de dinheiro, como ela se relacionou. Se eu chegar para algumas pessoas aqui e falar assim: o amor é bom? Se a pessoa já foi muito desiludida na vida, ou se ela teve uma referência de pais não tão presente, ou não tão juntos, provavelmente ela vai falar assim: cara, o amor é a pior coisa do mundo, eu não quero me apaixonar por ninguém, eu não quero namorar, não quero construir uma família, eu não quero ter filhos, eu não quero ter nada. Porque a visão de amor dela, que ela teve dentro de casa, ou que ela recebeu durante a jornada dela, é limitada. E muitas vezes ela não consegue enxergar Deus como amor.
ela não consegue enxergar Deus como perdão. Se eu falar de, por exemplo, a visão que nós temos aqui sobre sexo, as pessoas vão fazer sexo antes do casamento, porque ela foi criada assim, a família não deu um ensinamento. Então para ela começar a namorar e ter uma vida ativa sexualmente, é tranquilo. Mas quando a gente pega a palavra de Deus, a visão de Deus sobre relacionamento é totalmente diferente. A Bíblia fala que o sexo é só depois do casamento. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente está vivendo dentro do pecado, às vezes a gente sabe, mas a gente não tem convicção daquilo que está acontecendo. Mas essa noite as escamas vão sair dos seus olhos, amém? As escamas vão sair dos meus olhos, amém? Se a gente falar sobre deserto para alguns, o deserto vai ser um lugar muito... Não, Wesley, eu não quero passar pelo deserto, é muito sofrido, é muito quente, é muito árido. Mas se a gente for pegar a visão de deserto de João Batista, por exemplo, ele decidiu viver no deserto, era prazeroso, ele pregava para multidões, e a Bíblia fala que ele ia para o deserto, vestia a roupa de pele de camelo. Por quê? Porque é a visão. É a visão. Então, a visão de deserto para muitos é aquela de tristeza, de amassar, mas para João Batista é onde ele pregava o evangelho, as pessoas eram restauradas, curadas e batizadas. Você vê que a visão e a ótica nossa, muitas vezes não é a ótica de Deus, não é a ótica da Bíblia. E quando a gente fala de igreja, tem muita gente que se machucou com a igreja, tem muita gente que passou pela igreja, foi machucado e tem uma visão distorcida da igreja. Mas a igreja é um lugar onde você vem para receber uma palavra, ser curado, restaurado, transformado, amém? Glória a Deus. E eu quero falar para você, irmão, nessa noite você vai mudar sua visão. Não, tem alguém comigo aqui, essa noite as escamas dos olhos vai sair. Você vai começar a enxergar, você vai começar a ver. Essa noite você vai sair daqui e falar: meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu não via essa coisa dessa forma, eu não via que o dinheiro era dessa forma, eu não via que o amor era assim. Ei, essa noite as escamas dos seus olhos vão cair, porque a palavra de Deus fala lá em Romanos 12:12, no Romanos 12:2, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Quando nós enxergamos por fé, irmão, nós estamos vendo pela ótica de Deus. Mas se a gente tiver as escamas nos nossos olhos, a nossa fé vai ser limitada, a nossa visão vai ser limitada e a fé não vai conseguir enxergar lá na frente. Talvez hoje você chegou aqui todo destruído, acabado, eu não sei, você chegou aqui cheio de ansiedade, depressão, com o coração angustiado. Talvez para você está enxergando: cara, hoje é a minha última vez, eu vou lá, se não tiver nada, eu vou parar com tudo, eu não vou mais ir para a igreja, eu não quero mais servir a Deus. Mas hoje as escamas dos seus olhos vão cair, você vai ver que Deus tem um futuro brilhante para você. Essa noite você vai ver que você vai ser liberto e aquilo que você estava sonhando vai acontecer, irmão. Você talvez chegou aqui: cara, a minha empresa não está fluindo, não está acontecendo, eu não sei o que eu estou fazendo. Talvez essa noite vai abrir as escamas dos seus olhos e você vai falar: cara, Deus, você me deu uma direção, eu vou tocar dessa forma, porque eu não estava tocando segundo a sua vista, eu estava tocando segundo a minha, mas as escamas caíram e hoje eu vou tocar a empresa segundo como o Senhor enxerga. Aleluia. Irmão, o povo de Israel estava escravizado no Egito, viraram escravo. A gente lê nesses textos. Afinal, quem está na leitura bíblica aqui? Vamos lá. Quem está na leitura bíblica está lendo o Êxodo já, hein? A gente abriu em janeiro um desafio de ler a Bíblia inteira em um ano. A gente já terminou 2 livros da Bíblia. A gente está mergulhado, empolgadaço. Mais de 235 pessoas estão no grupo, meu irmão, mergulhado na palavra de Deus, lendo a palavra, sendo liberto pela palavra. E eu desafio você a participar disso também. Faça uma leitura bíblica e mergulhe em Jesus. O povo de Israel, ele estava sendo escravo no Egito.
O Egito colocou todo mundo como escravo, e eles estavam vivendo aprisionados, comiam o que davam, viviam da forma que dava. E aí Deus, preocupado com o seu povo, porque Deus não gosta de nenhum filho aprisionado, amém? Se você está preso, irmão, nessa noite você vai ser livre, porque Ele te chamou para você ser livre. Não, eu não sei se você está entendendo, eu tenho que pregar para alguém nessa noite. Deus te chamou para ser livre. Ele não te chamou para ser escravo, para você ficar preso ao pecado. Ele não te chamou para você ficar preso ao sexo, à pornografia. Ele não te chamou para você trair sua esposa. Ele não te chamou, irmão, para você viver de qualquer forma, não. Ele te chamou para você ser livre, ser apaixonado por Jesus. Essa noite você vai sair daqui com os olhos abertos, sendo livre, sendo livre. Se tem alguém apaixonado por Jesus, pelo amor de Deus, aplaude a Ele, vamos igreja. Eu já estava cansado de ver o seu povo preso, vivendo aquela vida miserável. Então Deus levanta um homem chamado Moisés. Deus levanta um homem chamado Moisés para libertar o povo do Egito. E eu imagino Moisés falando: cara, esse povo é muito grande, Deus. Eu não sei nem falar direito e como que o Senhor quer que eu faça isso. E é incrível que toda vez que Deus chama a gente para algo grande, a gente sempre fica na dúvida. Mas quando a gente quer fazer alguma coisa na nossa força, que é fácil, a gente acha que é a certeza de Deus, irmão. Mas se Deus te chamou, Ele vai te sustentar, amém? Se Deus te chamou para fazer algo grandioso, não fique duvidando não. Se Deus te chamou para fazer algo extraordinário, seja na sua empresa, seja no que for, irmão. Seja na sua faculdade, seja no seu trabalho, seja na onde for, Ele vai te sustentar. Então Ele fala isso para Moisés, chama Moisés. Moisés começa a falar: Deus, eu não tenho capacidade para isso, não sei nem falar. E aí Deus dá um boi para Moisés: chama Arão, vai lá, ele vai te dar uma força. E aí Deus começa a preparar o povo para ser livre do Egito. E Moisés começa a viver coisas incríveis, irmãos. Aí começa a acontecer várias situações, começa a acontecer muitas coisas. Moisés começa a viver coisas incríveis, o povo de Israel começa a ver, o povo de Israel começa a viver isso. E aí vem as 10 pragas do Egito. Veio as 10 pragas do Egito. Aí Deus endurece o coração de Faraó, depois amolece, depois endurece. E Faraó não acredita, acha que Deus está brincando. E vem lepra, e vem piolho, e vem um monte de coisa. E o povo de Israel vendo aquilo que estava acontecendo. E o povo de Israel vivenciando tudo aquilo. Depois vem o mar aberto, irmão. Moisés vai, bate o cajado, o mar se abre, todo mundo passa, o povo do Egito morre. Começa a viver várias experiências. O maná começa a cair todo dia. O maná vem, alimenta o povo. Aí no dia seguinte eles acordam, o maná vem de novo, sustenta. Começa a ter sede, a água começa a jorrar da pedra. Várias experiências que o povo de Israel começa a viver. A nuvem que acompanhava eles de dia e a coluna de fogo que aqueciam eles à noite. Mas eu, lendo esse texto e Deus falando essa questão da visão, eu vejo que a história de Moisés com Israel e o povo de Egito é muito parecido com a nossa. Muitas vezes nós vemos milagres, muitas vezes Deus faz maravilhas nas nossas vidas. Nós vemos Deus nos tirar de vários sufocos financeiros. A gente vê Deus restaurando o nosso casamento. A gente vê Deus abrindo porta de emprego pra gente. A gente vê vários milagres de Deus. Mas a gente está igual ao povo de Israel. Sabe como, irmão? Sabe como? Assim, ó. Quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Deus foi te resgatar lá do lamaçal, irmão. Você estava afundado no pecado, na lama. Você estava afundado em tantas coisas que talvez nem você acreditava mais em você mesmo. Mas Deus fala: não, pelo amor de Deus, eu vou atrás dele.
Eu vou resgatar ele, eu vou libertar ele, eu vou salvar ele, eu vou curar as emoções, vou curar o espírito, vou curar o psicológico, vou curar. Deus resgata você. E aí quando você está quase chegando na terra prometida, você fala: eu preferia ficar naquela vida, aquela vida miserável, aquela vida sem vergonha que eu vivia. E eu lendo isso, eu falei: Deus, me perdoa. Por que eu não enxergava antes com a visão do Senhor? Irmão, sabe o que Deus está falando para mim e para você nessa noite? É noite de você ser livre e liberto novamente, irmão. Ele quer te levar para um nível de intimidade, de relacionamento, e falar para você assim: ei, chega, larga isso, já deu tempo. Larga isso, já deu, já foi. Larga esse pecado. Para de ficar fazendo sexo no namoro. Para de ficar fazendo sexo no noivado. E você que é casado, comece a fazer sexo com a sua esposa. Porque quem não faz sexo, quem é casado, é pecado também, irmão. Deus está abrindo os nossos olhos e mostrando isso. Quantas vezes você recebeu várias palavras do Senhor e depois ficou reclamando? Quantas vezes você recebeu uma direção do Senhor e ficou reclamando? Quantas as vezes Deus abriu portas de emprego sensacionais para você e você reclamava? Que emprego chato, que faculdade chata. Irmão, comece a enxergar com os olhos do Senhor. Enxergue a vida com os olhos de Deus. Dentro desse contexto, eu quero falar 4 pontos com vocês. E o primeiro ponto que eu quero falar é sobre uma visão limitada. Repete comigo: uma visão limitada. Vira para a pessoa que está do seu lado, fala: uma visão. Só falou uma visão, não ouviu limitada. Uma visão limitada. Isso. Êxodo 12, 16, 2, 3 diz assim: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Quem não enxerga a vida do ponto de vista de Deus, muitas vezes vai querer morrer. Todas as vezes que nós não temos uma visão de como Deus enxerga a vida pra gente, a gente não vai ficar contente, a gente sempre vai ficar reclamando, sempre vai querer estar insatisfeito e sempre provavelmente vai falar: Deus, me leva, eu não aguento mais essa vida. A gente tem uma visão limitada. Se a gente não criar um relacionamento, uma intimidade com Deus, se a gente não viver uma vida apaixonada por Jesus, a nossa visão vai sempre limitada. A nossa visão vai ser sempre limitada. A gente nunca vai sair, a gente nunca vai avançar. Por quê? Porque está limitado. A gente nunca vai dar um passo a mais no nosso casamento. Por quê? Porque a nossa visão é limitada. Você nunca vai viajar com a sua esposa. Por quê? Porque sua visão é limitada. Eu não tenho dinheiro, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Você nunca vai marcar o seu casamento, você que está noivo, pensando em dinheiro. Por quê? Porque você tem uma visão limitada, irmão. Sabe por que muitas vezes nós caímos no pecado? Porque a nossa visão é limitada. Todas as vezes que nós pecamos, a nossa visão está naquilo e naquele momento. Depois que aquilo passa, como é que a gente fica? Com remorso. Meu Deus, me perdoa. Às vezes nem é arrependimento, é remorso. Porque a nossa visão é limitada, é momentânea. É aquilo que a gente está vendo e está tudo certo. O povo de Israel, eles tinham uma visão limitada. O povo de Israel, eles não viam que eles estavam sendo libertos. O povo de Deus não enxergava que tinha saído do Egito e estava livre. As coisas acontecendo, o mar se abrindo, os milagres acontecendo, o maná caindo todos os dias, e eles querendo morrer. Aonde já se viu isso, irmão? Quanto milagre! Como que eles preferiam ficar sentados comendo do que livres e tendo maná todos os dias para eles. Eles preferiam ficar acorrentados, presos, acordando de manhã, indo dormir à noite, servindo Faraó, fazendo todos os serviços pesados que tinha, do que livre, comendo maná todos os dias. Todas as vezes que a nossa visão fica limitada, a gente vai querer morrer,
porque a gente vai olhar e vai falar: o pouco no passado era melhor do que o muito que Deus está proporcionando no futuro. Mas hoje acontece isso com a gente também, irmão. Aquele relacionamento que não deu certo e você está aí choramingando, e Deus te deu livramento. Talvez você namorou com alguém e está aí hoje emocionalmente machucado. Ei, já foi, irmão. Vamos deixar as escamas dos olhos caírem. Deus está preparando uma pessoa de Deus para você. Provavelmente aquela pessoa não era. Em algum momento ela ia se revelar, em algum momento ia acontecer alguma coisa. Mas você só vai viver o novo de Deus, o novo relacionamento, se você deixar o velho para trás. Se a sua visão limitada avançar. Agora, se você ficar choramingando com a visão limitada, você vai ficar aprisionado no seu passado e não vai romper para viver o novo de Deus no futuro. Aquela amizade que saiu da sua vida, talvez você está choramingando, você não consegue romper, você não consegue ir para frente, porque aquela amizade eu amava tanto, era meu melhor amigo, minha melhor amiga, irmão. Olha para o seu lado, olha o que Deus está colocando na sua vida. Olha para frente, olha para trás. Tem algo novo Deus fazendo, novas amizades surgindo. Não adianta você ficar choramingando. Provavelmente aquela amizade não estava te levando para próximo de Deus. Talvez aquela amizade não estava te posicionando como tem que te posicionar em Cristo Jesus. Mas hoje é noite de você fazer amizade nova, amém? Hoje Deus vai te dar uma amizade que vai te ajudar a tirar as escamas dos seus olhos. Talvez você quis abrir um negócio, irmão. Talvez aquele negócio que você fechou porque lá na frente você viu que ia dar ruim para você. Talvez você abriu um negócio, sei lá o que aconteceu e por algum motivo fechou e você está reclamando: eu não tenho mais confiança para abrir, eu não sei mais como fazer, eu não sei qual direção tomar. Ei, não fica preso ao passado, negócio que não deu certo, irmão, não deu. Deus está fazendo algo novo todos os dias. Começa a orar: Deus, arranca as escamas dos meus olhos, me dá um negócio novo, algo que ninguém está pensando. Irmão, se você conhece gente criativa, eu conheço muita gente criativa, mas eu não conheço ninguém mais criativa que o nosso Deus. Ele pode te dar uma visão hoje, Ele pode te dar uma empresa hoje, Ele pode, irmão, fazer seus negócios alavancarem hoje. Que foi, já foi. Sua visão está limitada no passado. E aí hoje está falando por causa da empresa: Deus, me mata, eu não aguento mais. Wesley, mas você não me entende, está cheio de dívida, irmão. Ele é fiel e justo, fica tranquilo. Ele vai cumprir, você vai pagar, você vai erguer. É só a sua visão que está limitada. É só você que está limitado. Ele vai te dar criatividade, Ele vai abrir a sua mente. Você só está vivendo essa vida porque você só está enxergando com os seus olhos e não com os olhos de Deus. Mas hoje Deus vai abrir a sua visão. Ele está tirando as escamas, Ele está tirando a cegueira espiritual. Ele está te libertando nessa noite. E nessa noite você vai viver livremente. A sua visão vai virar ilimitada. Você vai começar a sonhar com os sonhos de Deus. Você vai começar a viver como Deus vive. Você vai começar a enxergar como Deus enxerga. Essa noite a sua visão está ilimitada. Deus está abrindo os seus olhos para você ver e fazer coisas que ninguém está imaginando. Ele está te dando o poder da visão nessa noite. Ele está te colocando em lugares que você jamais imaginou pisar, irmão. Essa noite a sua visão vai ficar ilimitada. É várias criatividades. Você vai começar a enxergar o que ninguém enxerga. Se você crê, pelo amor de Deus, aplaude a Jesus. Ponto 2 que eu quero falar com vocês: uma visão no comodismo. Repita comigo: uma visão no comodismo. A Bíblia diz: lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. A visão da comodidade sempre vai nos levar para o passado. Tudo que eles estavam vivendo de novo não era bom. O mar se abrindo,
E o pessoal que estava escravizando eles morrendo não era bom. A coluna de fogo que sustentava eles durante o dia e a coluna de fogo que sustentava eles durante a noite não era bom. O maná que caía do céu não era bom, porque eles gostavam de viver no comodismo. Aquela vidinha dele de acordar todo dia de manhã, ir no pasto, pegar os bois, as ovelhas, servir o faraó, servir o time de faraó ali, o braço direito de faraó, era comodismo para eles. Eles preferiam viver acomodados com pouco do que viver livres com muito. Vira pro irmão que está do seu lado e fala assim: o comodismo é um problema. Ser escravo, ficar algemado, preso, sem esperança, morrer sofrendo, era melhor do que estar livre, entrar numa terra que mana leite e mel. Todas as vezes que eu e você nos acomodamos no passado, não temos visão para viver no futuro. Todas as vezes que eu e você nos acomodamos no passado, nós não temos visão para viver no futuro. Irmão, se você ficar preso no seu relacionamento do passado, você não vai ter visão para um novo homem ou uma nova mulher. Se você ficar preso na empresa passada, você não vai ver, irmão. Ah, mas na empresa era assim, mas aquela pessoa era assim, irmão. Deus está fazendo algo novo todos os dias. Aquele namoro não deu certo, esquece, ficou para trás, irmão. Não fica comparando namorado, namorada, já foi. O que ficou, ficou. Foi bom, mas não era de Deus. Não adianta ser bom e ser do inimigo. Não adianta ser bom e viver na mediano, não adianta. O que Deus tem para você, nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para os seus filhos. Ei, aquilo que Deus tem preparado para você, ninguém sabe, ninguém viu, talvez nem você, mas hoje Deus está abrindo a sua visão e está te mostrando: ei, o passado, é comodismo. Sai do comodismo, que eu quero te fazer entrar na terra prometida, uma terra que mana leite e mel, uma terra que vai ser livre. Você vai poder fazer o que quiser, vai poder dançar na presença de Deus, vai poder glorificar a Deus, irmão. Essa é uma noite de você sair do Egito, essa é uma noite de você sair das correntes, do aprisionamento, do pecado, para viver livre para Deus, para você correr, para você pular, para você dançar, para você celebrar, para você construir uma família, para você conquistar o seu carro, sua família, eu não sei, mas essa noite de você viver livre. Só a igreja. Mais uma vez, mais uma vez. Vamos, igreja, levante sua voz. Aleluia. Irmão, talvez essa noite você tá, cara, aquela casa que eu morava, ela é melhor do que essa que eu estou. Ei, Deus está preparando o melhor. Começa a agradecer ao invés de reclamar. Começa a celebrar ao invés de reclamar. Talvez você tenha reclamado da sua família, dos seus pais. Começa a celebrar a sua família, seus pais, irmãos. Eles dão tudo pra você, eles se matam por você, eles criaram você. Ah, Wesley, mas você não entende. Eu entendo, eu sei o que é, irmão. Mas você precisa celebrar. Celebra a sua família, celebra seus pais, abraça, beija. Pode ser o último dia. Pode ser o último dia. A gente não sabe. Todas as vezes que a gente fica acomodado no passado, tudo que vem de novo é tudo ruim pra gente.
Todas as vezes que a gente fica preso ao passado, no comodismo, tudo que é novo vira ruim pra gente. Talvez você está em pecado e não é essa a visão que Deus tem para a sua vida. Pega a visão e começa a viver o melhor de Deus, irmão. Ficar no comodismo é como um peixe dentro do aquário, tendo o oceano inteiro para desfrutar. Todas as vezes que a gente fica no comodismo, é como se um peixe estivesse dentro do aquário. Ele podia estar livre, ele podia ter um oceano, um mar, um rio, qualquer coisa para ele nadar. E o povo do Egito estava assim. Eles passaram pelo mar, mas eles queriam ficar dentro do aquário no Egito. Eles estavam entrando numa terra que mana leite e mel. Eles iam comer do melhor dessa terra, porque Deus nunca tem o pior para os seus filhos. Mas eles queriam ficar dentro do aquário, comendo sementinha que jogava, água que trocava. Ei, você tem um oceano. Deus está tirando as escamas dos seus olhos. Ah, meu Deus. Enquanto você se prender na sua zona de conforto, não viverá a plenitude que Deus tem para fazer em sua vida e através dela. Hoje Deus me trouxe aqui para falar para você, meu irmão. Enquanto você ficar preso falando do passado, você não vai ter visão para viver seu futuro. Enquanto você ficar preso naquilo que Deus... Ah, Wesley, mas eu tenho uma experiência maravilhosa com Jesus no camp. Eu tive uma experiência maravilhosa com Jesus na conferência. Nas conferências que eu vou, tudo bem, irmão, mas a Bíblia fala que Deus é novidade de vida todos os dias. Se você teve uma experiência sensacional, foi batizado em línguas, Ele quer que você comece a profetizar em línguas. Se você recebeu uma cura, Ele quer que você viva a cura todos os dias. Se você foi cheio do Espírito Santo, Ele quer te encher mais ainda, irmão. Não fica preso ao Deus do passado, que Ele fez aquilo. Ele não vai fazer da mesma coisa, porque Deus, Ele não trabalha dentro de uma caixa. Ele não trabalha dentro de um aquário. O Deus, Ele é livre. Ele pode fazer da forma que Ele quiser. Se Ele quiser fazer hoje aqui, todo mundo cair no chão, Ele vai fazer. Mas se Ele quiser fazer dentro do seu quarto, você e Ele cair no chão, Ele vai fazer. Se estiver andando na rua e Ele quiser falar com você, Ele vai falar com você, porque Ele não é quadrado. Ele não está dentro do aquário. Ele é multiforme, irmão. Então Deus é novidade de vida. Se você quer viver algo novo, você precisa viver uma novidade de vida todos os dias. A experiência foi boa, foi maravilhosa, foi sensacional, mas Ele tem algo maior ainda para você. Ele quer fazer algo mais extraordinário ainda. Pelo amor de Deus, se eu fosse você, estaria recebendo. Já preparei a lenha pra queimar. Pode vir com fogo, sou o teu altar. Eu ainda tenho tanta sede, eu ainda tenho tanta fome. Mata minha sede. Aleluia. Quem está comigo, diga amém. Ponto 3 que eu quero falar com vocês é: o tempo distorce a visão. Repita comigo: o tempo distorce a visão. A Bíblia diz em Êxodo 32:1 assim: o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte. Irmão, quem tirou o povo do Egito? Quem tirou o povo do Egito? Não foi Moisés. Moisés foi o instrumento. Mas quando eu li essa passagem, isso falou muito ao meu coração. O tempo distorce sua visão. Nós temos muito problema com o tempo, sim ou não? Sim ou não? O tempo é um problema pra gente. Por quê? Porque muitas vezes nós achamos que tem que ser no nosso tempo. Tem que fazer da forma que eu quero. O tempo pra gente sempre foi um problema. Mas deixa eu te falar uma coisa.
Para Deus, nunca foi um problema. Para Deus, nunca é um problema. E para Deus, nunca será um problema. Vira para o irmão que está do seu lado, fala: para Deus, nunca foi um problema. Para Deus, nunca é um problema. E para Deus, nunca será um problema. Irmão, eu fico impressionado com algumas coisas. Às vezes a gente recebe uma palavra de Deus, sim ou não? Às vezes você recebe uma direção de Deus que você vai ser um missionário na China, aleluia. Perseguido, quem quer ir para a China ser perseguido? Ninguém levanta a mão, né? Olha lá, ô varão, glória a Deus, hein, Salomão. Agora, quem quer ir evangelizar o Mickey em Orlando? Ah, não vai levantar, ninguém vai levantar agora também, né? Irmão, o tempo ele sempre foi um problema para nós, mas para Deus ele nunca foi um problema. Todas as vezes que alguém recebeu uma palavra, a não ser que seja muito específica, Deus nunca falou o tempo. Ele sempre falou o que ia fazer, sim ou não? Sim ou não? Sim. E por que todas as vezes a gente fica: ai Deus, caramba, não acontece, ai Deus, por que não aconteceu ainda? Ai Deus, passou um mês, passou 2 meses, passou 3 meses, ai Deus, por que isso não acontece? Por que a casa nova não vem? Por que a empresa nova não vem? Por que isso não acontece? Irmão, Deus não falou nada para tu. Ele não falou que ia fazer em um dia, em um mês, em 2 anos, em 3 anos. A Bíblia fala que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Um dia para Deus é como um ano, e um ano para Deus é como 1000 dias. E eu queria meditar nisso para você. O tempo distorce a visão. Você já percebeu que quando você está com pressa de algo, você sempre vai buscar um conselho com quem não vai te direcionar corretamente? Muitas vezes a gente está desesperado: ai Deus, me deu uma palavra, mas não está acontecendo. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu não sei, eu vou dar um jeito. Eu vou falar com uma pessoa que pode me ajudar. Eu sei como abrir uma empresa com aquela pessoa. Eu sei como adiantar um negócio com aquela pessoa. Eu sei como fazer isso com fulano de tal. Ei, você pode falar o que você quiser, irmão, fazer o que você quiser, mas se não for no tempo de Deus, não vai acontecer da forma que precisa acontecer. É por isso que muitas vezes a gente quer fazer na força do nosso braço e as coisas não acontecem. Por quê? Porque nós temos uma visão distorcida do tempo. Nós queremos empurrar com a barriga, nós queremos empurrar a força, nós queremos empurrar da forma que tem que empurrar, e as coisas não vão acontecer. E a Bíblia fala aqui que por causa que a Bíblia fala assim: o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte. Como que o povo sabia que Moisés estava demorando? Moisés falou para eles assim: ó, eu vou subir ali, mas daqui 30 minutos eu volto. Se eu não voltar, vocês fazem o que você quiser. A Bíblia está escrito isso? Moisés falou assim: não, ó, eu vou subir. Se der 10 minutos eu não derrubar uma pedra lá do monte, vocês fazem o que vocês quiserem. Moisés falou isso? Não falou, irmão. Mas a gente tem um problema com isso. Eles acharam por conta própria, é isso que é o problema. Achar que por conta própria que o tempo de Deus está demorando. E todas as vezes que a gente acha por conta própria que o tempo de Deus está demorando, sabe o que acontece? A gente cria um bezerro de ouro. E isso é muito forte, irmão, porque o bezerro de ouro pode ser o seu amigo, o bezerro de ouro pode ser seu namorado, seu trabalho, pode ser sua faculdade, pode ser uma viagem que Deus não mandou você ir, pode ser algo totalmente distorcido. Será que hoje, você parando para analisar, com a sua visão limitada, com a sua visão no comodismo e com sua distorção do tempo, quantos bezerros de ouro você já não fez achando que Deus estava demorando? Por causa do tempo, muitas pessoas se casaram errado, irmão. Quantas histórias já ouvi de mulheres falando que ficou 20 anos orando pelo marido? Quantas histórias eu escutei, maridos orando 20 anos pela mulher. Por quê? Porque não entenderam
a visão aberta de Deus, não entenderam aquilo que Deus estava mostrando. Teve uma vez que uma pessoa chegou para mim e falou assim: Wesley, eu estou namorando e fulano me traiu, mas eu quero casar. Falei: tu tem certeza? Qual que é seu conselho? O conselho é não casar. Não, mas se arrependeu. Eu falei: legal, tá arrependido, Jesus perdoou, você perdoou, tá tudo certo, cada um vai pro seu canto. Irmão, eu falei: eu não vou pagar para ver. Se ela fez isso no namoro, quem dirá no casamento que ela não pode fazer? Ela pode ter mudado, eu acredito no Deus que eu sirvo, eu tenho convicção daquilo que Deus pode fazer, mas eu não vou pagar para ver aquilo que vai acontecer. Quantas pessoas não casaram errado porque entenderam que o tempo delas era o tempo de Deus? Por causa do tempo, muitas famílias se divorciaram. Por causa do tempo, muitas pessoas caíram no sexo antes do casamento. Por causa do tempo, muitas empresas e negócios foram abertos de forma errada, e é por isso que não estão prosperando. Por causa do tempo que até hoje você vive se abrasando com o seu namoro, no seu noivado, e não quer se guardar pro casamento. Você acha que tem que experimentar algo pro casamento, irmão? Se Deus te preparou um homem de Deus, se Deus te preparou uma mulher de Deus, você não tem que experimentar nada, irmão. É um homem de Deus, uma mulher de Deus. No casamento você vai viver coisas surreais que Deus tem preparado pra você. Não vem com esse papinho: Wesley, mas eu tenho que ver se beija bem, eu tenho que ver se faz sexo bem. Você não tem que ver nada. Tu tem que se guardar em santidade. Tu tem que viver uma vida pura e reta. É isso que tu tem que viver. Sabe por quê? Todas as vezes que você cai no seu relacionamento, você está falando pro homem ou pra mulher que a vida que eu vivo com Deus é essa, é de pecado mesmo, não acontece nada. Você está desvalorizando aquilo que Deus está derramando sobre a sua vida. Você está desvalorizando aquilo que Deus despejou, o seu chamado, a sua unção, os seus dons. Você está desperdiçando tudo isso, irmão. Sexo é depois do casamento. Quero testar, testa depois do casamento. Quero ver se é bom ou não, vai ver depois do casamento. Se não for, Deus vai te ajudar a melhorar, irmão. É um Deus perfeito, Ele não faz nada por torto, não. Quem está comigo, diga amém, aleluia. Mas Deus hoje está ajustando sua visão. Ele vai começar a fazer você enxergar pela ótica dele. Hoje você vai sair daqui com a ótica de Deus, colocando a sua vida no controle dele, amém? Eu preciso finalizar o quarto ponto, enxergando a vida do ponto de vista de Deus. A Bíblia fala assim: então Moisés lhe declarou: se não forem conosco, não nos envie. Como saberá que eu, o teu povo, podemos contar com o teu favor? Se não nos acompanhares, quem mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os povos da face da terra? Depois de tudo que Moisés passou, irmão, imagine só você ouvir reclamações todos os dias que queria voltar para o Egito. Imagine você escutar reclamações todos os dias que o maná estava caindo do céu, que não queria ser livre, que não queria ser liberto, que não queria ser restaurado. Aí Deus fala para Moisés: Moisés, seu povo está fazendo um bezerro de ouro, está querendo adorar outros deuses. Vai lá e leva esse povo logo para lá. Vai lá. Eu não vou contigo, pode ir. Aí Moisés, ousado, fala: Deus, se tu for comigo, esquece. Se é eu e você, irmão, será que você ia ter coragem de enfrentar Deus dessa forma? Deus, se a tua presença não for comigo, eu não vou. Deus, se esse relacionamento não está agradando o Senhor, eu não vou. Deus, se essa traição com a minha esposa ou o meu esposo não está agradando o Senhor, eu não quero saber mais, eu vou parar. Deus, se essa masturbação, se esses vídeos que eu estou assistindo não está agradando o Senhor, eu não quero mais, porque eu só quero as coisas agora da forma que o Senhor quer. Eu só quero ir aonde o Senhor tem acesso. Se o Senhor não tem acesso na pornografia, eu não quero ir. Se o Senhor não tem acesso na traição, eu não vou. Se o Senhor não tem acesso no roubo da empresa ali, eu não quero participar. Eu não quero ser sócio de alguém que vai roubar, mesmo que eu ganhe rios de milhões de dinheiro, irmão.
Se Deus não estiver no negócio, eu não quero ir. Você teria coragem de empeitar Deus e falar: Deus, se o Senhor não for comigo, esquece, eu não vou sair daqui. Deus, cansado de tudo, de tudo que estava fazendo pelo povo, e o povo não reconhecia. Pede para Moisés descer e levar o povo para a terra prometida, mas fala para ele sozinho. Então Moisés responde: Deus, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Até quando você vai fazer as coisas na força do seu braço? Até quando você vai querer fazer as coisas no seu tempo? Até quando você vai ficar preso nesse namoro, nesse noivado que te faz afundar, irmão? Até quando você vai ficar preso nessa enfermidade? Não vai ficar: Deus, entra na minha vida, transforma meu coração, tira tudo isso. Até quando você vai continuar mexendo com coisa errada dentro dos seus negócios? Até quando você vai omitir nota fiscal? Até quando você vai pagar por fora? Até quando você vai fazer isso? Até quando você vai ficar traindo no seu casamento? Até quando você vai ficar tratando mal os seus filhos, batendo nele, não educando eles da maneira certa? Até quando você vai deixar de dar atenção pro seu filho para se matar de trabalhar e ganhar dinheiro, irmão? Até quando? A nossa oração hoje é: Deus, se o Senhor não estiver comigo, eu não quero fazer nada. Não importa, eu posso ficar sem dinheiro, eu posso ficar sem empresa, eu posso ficar, ó Pai, sem namorada, sem namorado, eu posso ficar o que for, Deus, mas sem a Tua presença eu não quero ficar. Até quando você vai ficar fazendo as coisas sem Deus estar e ficar envergonhando o nome dEle? É interessante, pode ficar de pé que eu estou finalizando, que a Bíblia fala assim: se não fores conosco, não nos envie. Isso já é muito forte. E aí ele fala assim, ó: como saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Irmão, você pode fazer o que você quiser, se o Senhor não te acompanhar, o favor dele não vai estar sobre você. E por último, o que eu quero falar com você é: que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? Sabe por que muitas pessoas chegam para você e falam assim: você é crente mesmo? Sabe por que muitas pessoas chegam para você e falam assim: você faz isso da igreja? Sabe por que muitas vezes você passa em algum lugar e a pessoa olha para você e fala: você está frequentando esse lugar, você está ouvindo esse tipo de música, você está tendo esse tipo de atitude? Sabe por quê? Porque muitas vezes nós não estamos com Deus e as pessoas não conseguem distinguir se somos de Deus ou se somos do mundo. Enxergando a vida com os olhos de Deus. Se nós enxergarmos a vida com os olhos de Deus, irmão, a gente vai viver uma vida reta sem pecado. A gente vai viver uma vida santa, uma vida pura, uma vida onde as pessoas vão chegar e vai falar assim: ei, me dá uma palavra, eu sei que você tem uma palavra. A gente vai estar no trabalho, a pessoa vai falar assim, a pessoa pode ser macumbeira, candomblé, mesa branca, ateu, ela pode ser o que for, mas ela vai olhar para você e vai falar assim: ele tem uma palavra de esperança, ele tem uma palavra de fé, ele tem uma palavra de cura, ele tem uma palavra. Por quê? Porque aonde você vai, a presença de Deus está te acompanhando. Aonde você pisa, a presença de Deus está acompanhando. Você chega no trabalho, está um caos, está um peso espiritual, mas a presença de Deus está te acompanhando, irmão. E quando você chega lá, começa a ser transformado. Você chega na sua faculdade, todo mundo querendo pecar, todo mundo querendo fazer coisa errada, mas a presença de Deus está te acompanhando. E as pessoas falam: ele tem algo diferente, eu quero andar com ele, eu quero viver com ele. Você chega, irmão, na sua família e você fala: nossa, esse não é um crente chato, esse não é um crente que é de uma forma na igreja e de outra dentro de casa. Ele não chega na igreja e trata todo mundo bem, mas em casa trata a esposa mal, trata o filho mal. Não, as pessoas vão falar pra você, olhar pra você e vai falar assim: essa família que eu quero andar junto, eu quero que ser exemplo, eu quero que a minha família seja igual essa, eu quero que a minha família seja igual essa. Por quê? Porque a presença de Deus está te acompanhando. Você saiu do pecado, você saiu do Egito, você saiu do deserto, e a presença de Deus está contigo. A visão
as escamas dos seus olhos caíram. Ah, meu Deus do céu, a visão dos seus olhos, a cegueira espiritual foi aberta, a cegueira carnal foi aberta e a espiritual foi fechada e a espiritual aberta. E hoje você está sendo livre. Começa a adorar o Senhor, começa a adorar o Senhor. Vamos igreja, vamos.